Segunda parte com ele, líder de audiência na televisão e agora na internet de novo. Lúcio Vieira Lima, já convidado aqui pela nossa diretoria para ter um quadro, em breve, um quadro na televisão. Aceita, Lúcio Vieira Lima? Aceito e quero apenas esclarecer ao público, porque é para não dizer que é outro dia. Eu botei o paletó por causa do frio, viu? É porque eu estava sem paletó, todo bonitinho de azul. Agora está aqui, está no mesmo programa. E para responder as perguntas que ficaram no ar, Lúcio Vieira Lima está de volta. Gerou muita polêmica a entrevista dele agora há pouco com o Casemiro Neto no QVP. Inclusive gerou liderança de audiência. Parabéns também a você por trazer um assunto líder de audiência. Liderança de audiência com a soma dos dois principais concorrentes. Isso é um dado muito importante. O senhor participou de um programa líder de audiência. Eu fico feliz, mas isso aí não é surpresa para mim. Isso aí já vem... a gente sabe que a TV Aratu, ela vem sempre criando novas opções, né? E isso é a interação que o político muitas vezes não tem com o povo e vocês estão tendo. Vocês estão fazendo programas visando o que o povo quer. E isso reflete na audiência. Obrigado, Lúcio Vieira Lima. Agora está na hora de responder ao povo, ao eleitor, ao cidadão. E queremos saber sobre Distritão, queremos saber sobre reforma política, da qual você preside o colegiado, a comissão que estuda a reforma política. O que é Distritão e vai ser aprovado isso? Olha, você tem um sistema atual que basicamente é o quê? Você tem o voto proporcional, onde você tem coligação. O que é o voto atual? Você pode votar no Tiririca, por exemplo, e ele puxar 5 deputados que você não tinha interesse em votar e que não os representa, né? O cálculo disso é um cálculo que o povo não entende, a população não entende como é que o candidato dele teve menos voto e não ganhou eleição do que outro. O candidato dele teve mais voto e não ganhou eleição para o outro que teve menos. Porque você tem que calcular o quociente eleitoral, você pega o número de votos, divide pelo número de vagas, depois pega o número de cada partido, divide por esse quociente para ver quantos fazem, ainda tem sobra, etc. Né? Além do mais, o povo diz muito, tem que baratear as campanhas. Como você tem que atingir, para eleger um deputado federal na campanha passada, eleição passada, precisava de 190 mil votos. Então, para atingir 190, você começa a fazer a chapa. Aí você bota gente que tem 50 votos, que tem 500, que tem 1.000, para que todos somem 120. Esses partidos, 190, por exemplo, esses partidos menores, tem muitos que são profissionais de fazer chapa, né? A pessoa tem um partido, ele quer ser eleito, aí sai botando fulano... Garante sua grana ali do fundo partidário. E vai botando fulano e beltrano, né? Aí, o que é que se pensou lá atrás? O voto em lista. Porque o voto em lista se barateava. Porque esses candidatos que não têm condição de se eleger voto, mas eles precisam de dinheiro. E termina arrumando dinheiro para um, dinheiro para outro, santinho para um, carro de som para um, para outro. Muitos não chegam nem até o final da campanha. Né? Aí propôs um voto em lista. Por quê? O voto que é mais aceito é o distrital misto, né? Onde você tem metade das vagas, por exemplo, Bahia, 39 vagas, vamos arredondar para 40, porque o público entenda. 20 ficaria para os distritos, ou seja, você dividiria a Bahia em distritos. Então, região de Irecê é um distrito. Isso barateia bastante. Isso barateia porque você vai ter eleição majoritária lá no município, não vai ter a mesma coisa de proporcional. E por que misto? Porque se você colocar tudo nos distritos, você termina transformando deputado em vereador. Vereador no sentido de que... Sem um sentido global, né? Global. Vai apenas discutir as questões daquele distrito, deixando, né, questões macro, questões de economia, questões da Bahia, de infraestrutura, etc. Né? Mas o TSE nos disse, logo no início, que não teria condições de dividir em distritos os estados. Não teria tempo hábil, porque você tem que estar com a reforma pronta um ano antes. Né? Então, caiu-se o voto, o distrital misto. Caiu para agora. Caiu para agora. O voto em lista foi aquele que foi bombardeado pela imprensa. Qual foi o bombardeio? Dizia que o voto em lista era para esconder eventuais acusados, eventuais... Não tem como esconder. Se eu sou inimigo, eu porque, mostro. Se eu sou claro, eu exato, mostro. pronto. Olha lá a lista dele, quem é que tem. Exatamente. Primeiro que voto em lista, venderam como se fosse lista escondida. Ou seja, você vota no partido sem saber quem é. Isso aí prejudicaria mais até o partido como um todo. Se eu colocasse na lista do PMDB alguém que tivesse uma imagem ruim, os adversários... É o primeiro a fazer. Ó, votar na lista é eleger fulano, certo? Mas aí bombardearam e baratearia muito a campanha,
Porque nós iríamos fazer a campanha como? Vote no 15, que é PMDB. E depois, de acordo com o voto, tinha a lista... Fortaleceria os partidos, né? E fortaleceria os partidos. Não, em tese não, fortaleceria os partidos. Mas aí bombardearam isso. Aí então surgiu que nós tínhamos que mudar. Porque o atual, todo mundo está falido. Que é outra coisa engraçada. Todo mundo critica, mas ninguém apresenta solução. Né? Veio o Distritão. Nós colocamos na proposta o Distritão, a comissão colocou, como transitório para esse distrital misto. Então você vai ficar... Você pessoalmente é a favor de qual modelo? Eu sou a favor do distrital misto, mas não deu para implementar, precisa alemão, mudar. né? É, o modelo alemão. Né? Tem diferençazinhas, que um alemão é mais rigoroso, tal, onde a pessoa terá 2 votos. Você vai votar no partido e vai votar no candidato. Então, elege metade como se fosse o sistema atual, ou no caso, e metade como se fosse... metade como se fosse o distritão majoritário, no caso, e metade... nos distritos. Nos distritos. Então a proposta agora está em distritão. É o que foi aprovado na comissão. Aí distritão vai ser o quê? Elege os mais votados. Não tem essa história de coeficiente eleitoral e tal. Bateu o olho, o eleitor sabe quem é primeiro, segundo, Então, terceiro. quem quiser votar em Lúcio, vai chegar na urna 15, 18, Lúcio, tal. Os votos que eu tiver... Começou a campanha? Não, porque esse número é um número que foi de meu pai, foi de meu irmão, foi meu, e provavelmente eu não devo mudar, mas não estou pedindo voto, não. É apenas para ilustrar, certo? Que quem votar em Lúcio, vota no 15, 18, e resultado, vai ter ali a certeza que ele elegeu o candidato que ele queria. Ao contrário de votar. Teve casos, lembra do Enéas? O Enéas elegeu os 5 ou 6 deputados, ele teve 1,5 milhão de votos, elegeu gente com 257 votos. Ridículo. A pessoa se filiava porque sabia que teria um Tiririca. Tiririca. Jean Willis Chico Alencar elegeu um cabo lá, cabo Ciolo, cabo isso, cabo aquilo. E quando muda, por exemplo, o PSOL, não mudaria nada se fosse o distritão. Agora, o que nós temos que acabar na política é com essa história de falar para a plateia. Tem gente que defende o distritão, mas se a televisão estiver batendo no distritão, vai dizer que o distritão é... Já houve caso de uma pessoa que sentou na reunião do colegiado com vocês Não, eu digo lá, exemplo. e O próprio presidente do Senado e presidente da Câmara, no jantar, a companhia defendeu, achando que defendia o fundo. O presidente certo? do Senado é do seu partido. Não tem problema, não. E na hora sai dando entrevista, que é um absurdo a criação do fundo. Eu não estou aqui discutindo. O que eu não vou fazer é isso. Eu falo o seguinte, cabe a mim dizer a verdade. Não cabe a mim querer que vocês acreditem. Isso é o que eu tenho como lema, certo? Né? Então eu falo aqui o bate-papo e vocês depois pensam, reveem a entrevista, volta, e para ver se tem razão ou não. Agora, e qualquer coisa manda mensagem. Lúcio, o fundo que você falou aí, nesse momento, não me parece uma coisa que a população vai absorver muito bem. Ele aumentaria de 800 milhões para 13 ou 16 bilhões de reais. 13 não. Primeiro que são 2 fundos. Esse fundo é o fundo eleitoral, só ocorre nas eleições. Não é o fundo partidário que existe para manutenção do partido. E não vai aumentar de 800 para o ano eleitoral para 3 bilhões de 3 bilhões. Certo? Aí eu vejo o argumento dizendo, a população não vai entender bem. Tudo bem, mas que solução nós vamos dar? Tiraram o privado? Tiraram o privado. Então a população não entende que a empresa dê dinheiro porque diz que é fonte de corrupção. A população não quer, porque muitas vezes fala, por que você não gasta no seu? Eu vou ficar dando boa vida a malandro, investir para vocês roubarem? Não é isso que diz? Quando vai falar com os candidatos, vai dizer, não, isso só vai ter candidato rico. Eu não vou poder ser candidato porque eu não vou ter nem dinheiro para santinho. E se você pode, não tem um limite constitucional de igualdade. Pô, você é preparado para burro, meu Deus. O menino é bom. O menino é bom. É meu garoto, muito bom. Né? Não é bom quando você tem assim, porque vai entendendo e vai ajudando a complementar, mas você também não fica com ciúme, não. Você também é meu garoto. Aí, amigo há 20 anos. Não tem seus olhos verdes, mas é bonitinho. Aí, resultado, quando você aí diz, não, vai tirar dinheiro da saúde e educação. Não é verdade. A saúde e educação tem dinheiro que é constitucional, você tem um limite, isso é obrigatório, senão você comete crime de responsabilidade. E esse dinheiro vem de onde, Lúcio? O povo precisa saber. Dinheiro vem de onde? Ainda criou-se o fundo e vai ter terça e quarta-feira a questão. Vai se tentar, por exemplo, o dinheiro da televisão, é uma proposta. Como assim? Você tem a propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita nada. Quem paga é vocês. Não fica no bolso da gente. Porque a televisão recebe e tem desconto no imposto que paga, que seria tal. Outros são as emendas parlamentares, certo? A emenda de bancada. Você, no último ano, não apresentar a emenda de bancada e for para compor
esse fundo. Então, tem ideias que estão se amadurecendo. Numa ditadura, nós estaríamos fazendo esse programa aqui. Quando numa ditadura, você ligaria aqui para o que vem o povo, pedir uma câmera para ir mostrar a pessoa dormindo na maca nos corredores. Quando na ditadura, ia mostrar as crianças sem cadeira. Nunca. Então, democracia tem custo. Esse dinheiro que diz que é para os deputados, não é para os deputados, não. Faz parte das eleições, certo? E você vai ter democracia e, com isso, liberdade de imprensa. Eu volto a dizer, você teve 150 jornalistas, tem 2 dias, na Turquia presos. São 150 pessoas que vão deixar de mostrar. Aí sim, aí não vai ter dinheiro para educação. Aí não vai ter dinheiro para saúde. Saneamento para básico, saneamento para básico. segurança Por quê? pública. Porque vocês não vão ter condições de pegar um orçamento e mostrar, porque se fizer isso, vão fechar a televisão, só vai ter a televisão oficial. Então, democracia, né, liberdade de imprensa é importante. Então, eu não estou... Veja bem, eu sei que a população tem razão, eu sei que a população está chateada, eu sei que a população está decepcionada com a classe política, tudo isso é verdade. Mas eu pergunto, qual a solução? E aí é fácil criticar, e não estou falando em relação à população, não. Eu falo em relação aos meios de comunicação, em relação aos políticos que vão para lá, e quando eu pergunto, ninguém diz. O deputado Lúcio Vieira Lima é a favor de uma proposta de parlamentarismo? Olha, o povo brasileiro, eu sou a favor, porque você diminui essas crises. Agora, o povo brasileiro, recentemente agora, foi feita uma pesquisa, tem 2, 3 dias, etc., mostrando que quer o regime presidencialista. E o povo brasileiro sabe como é o parlamentarismo? Sabe, nós tivemos um plebiscito, faz de novo. Isso, mas né? sabe, nós quem tivemos um plebiscito, responde, sabe porque... como funciona. Mas aí você tem que fazer, aí não, veja bem, é aquilo que eu digo, você tem que investir em educação, Mas certo, essa né? pesquisa agora, sem a campanha, não diz Veja bem, muita o coisa, povo, sem a não, explicação. veja bem, o povo, eu não gosto nem de se citar como pesquisa, não, como coisa, porque toda pesquisa é questionada, a pesquisa só vale quando é favorável a você. Não, né? eu digo assim, entendeu? você fazer Não, uma pesquisa sobre um tema que a eu pessoa estou não mostrando, conhece eu estou ainda. mostrando aqui algo para conversar, né? Primeiro que a população está mais politizada, com internet, com grupos, etc. Agora, eu defendo por quê? Porque você diminuiria muito as crises. Tem uma crise, afasta o primeiro-ministro e o presidente fica, certo? Agora, isso aí a população demonstra, e quem conversa comigo, que ela quer saber que quem está governando é quem ela votou. Né? Ela Você termina, você imagine, você vota no candidato a presidente. Aí, daqui a pouco, você não gosta de determinado partido. Na composição de construir uma maioria no parlamento, você termina colocando como primeiro-ministro, certo, né? Alguém que você não votou e não gostava. A mudança cultural não é por decreto, né? É uma mudança de cultura. Não, Mas mas é aí- personalista e Exatamente, tal, exatamente. Aí você pode propor. Eu, por exemplo, tentei colocar agora que em 2018 nós fizéssemos um Você plebiscito. é parlamentarista. Eu sou parlamentarista. Eu não era, mas logicamente eu evoluo. Por que eu evoluo? Porque nós passamos aí agora por crises do presidencialismo. Então eu não vou ficar dizendo, Lúcio muda de opinião. Mudo quando necessário for. Quando eu vejo, por exemplo, o Distritão hoje. O Distritão hoje, mesmo que não é a favor, sabe que é o melhor sistema para o momento. Tanto é que eu já estou forma dizendo. possível, né? Exato, tanto é que eu já estou dizendo que tem que ser transitório para que em O 2022. distrital misto. Então eu não estou dizendo que é o ideal. Certo? Lúcio Agora, no Vieira momento, Lima, é isso. falando em pesquisa e em presidencialismo, um colega seu na Câmara, pelo menos um deles, é apontado como um grande favorito hoje a ser presidente da República. O nome dele é Jair Bolsonaro. Qual é a sua relação com o Jair Bolsonaro? O senhor acha que isso é algo fictício ou que tem realmente possibilidade de acontecer no ano que vem? Olha, eu tenho uma relação muito boa com ele, com o filho dele, que é deputado. Agora, a questão da presidência, nós temos uma palavrinha, até os números da pesquisa agora e o dia da eleição. É uma palavrinha fundamental, que chama-se campanha. Né? Na campanha política, é onde nós vamos ter os debates, é onde vamos ver se ele tem condição ou não de governar o país, vamos ver os pensamentos dele para temas polêmicos, que ele é polêmico, certo? Não adianta agora, nessa crise que o país está, tanto que isso é uma coisa, isso é um ambiente fértil, não estou dizendo que seja ele, mas casos que vem alguém populista, um aventureiro, e termine convencendo o povo que naquele momento vota e depois se arrepende. Já tivemos esse caso no Brasil. Agora, quando eu falo da campanha, é que o povo pode protestar no legislativo. No legislativo, ele elege a onça peteleco,
certo? Macaco Simão, certo? Elege tudo, porque ele sabe que no Legislativo... Macaco Tião é da Band News. Macaco Tião. Cacareco no Cacareco, marronzinho. Por que ele elege? Porque ele sabe que aí ele está protestando, mas não vai influenciar diretamente na vida dele, porque vai ser 4 ou 5 pessoas que se elegem como protesto, certo? No né? meio de 530. E não vai influenciar. Então, mas nessa na hora de linha- influenciar, na hora de votar para executivo, ele vai votar em quem tem preparo para isso. Então, Jair Bolsonaro tem que demonstrar na campanha que tem preparo e que tem condições de governar o país. Se assim eu fizer, até eu voto nele, que o que eu quero é um país melhor para meus filhos, Nessa para meus linha netos. aí, e aí a pergunta é para Lúcio Vieira Lima e não para o representante do PMDB. Pessoalmente, hoje, dos quadros que se apresentam, qual seria o seu preferido para a presidência da República? Acabei de dizer a você que existe uma palavrinha chamada campanha entre hoje e entre a eleição. Se não tem campanha, eu não tenho condições de ver os candidatos, de ver os debates, Mas etc. não tem campanha. Não tem. Escorregou Tem. pela primeira Não, vez aqui de uma escorreguei pergunta. não, Porque escorreguei eu não. vejo Então vamos lá, gostaria de vamos ver lá, na vamos lá, campanha. vamos lá. Quais são os nomes que são candidatos a presidente? João Dória. É um nome bom? Lula. Bom? É um... Não votaria. Geraldo Mas o- Alckmin. Geraldo Alckmin é um nome bom. Geraldo Alckmin ou João Dória? Tanto faz. Marina Hoje Silva. tanto faz. Não votaria. Ciro Gomes. Não votaria de jeito nenhum. Jair Bolsonaro. Posso votar, porque está sendo um novo aí, mas eu não conheço. Joaquim Barbosa. Veja bem, como pessoa, como isso, mas como para governar o país, governar tem que ser mais do que criar um estereótipo e a pessoa gostar e dizer eu voto, eu voto, eu voto. Eu não vi nenhuma administração do Joaquim Barbosa, a não ser a forma que ele conduziu o mensalão. Supremo, né? Mas conduzir o Supremo É é diferente de diferente de conduzir o país. conduzir, de escolher ministro. Como é que eu sei? Você me diga algum assessor, alguma coisa que ele escolheu, para eu saber que ele vai saber escolher ministro. Álvaro Então, Dias. não votaria por nada. Eu acho também que é isso, que é desses políticos que fica indo por discurso a favor do que a população, feito biruta. Diz isso, vai. E sempre se coloca uma coisa... Por que o senhor deu um não tão peremptório para Ciro Gomes, assim, na lata? Porque Ciro Gomes demonstra, primeiro, que ele tem... ele é meio... Não dizer que é desequilibrado, companhia. Ele é muito emotivo, ele fala com paixão, e isso não é bom para governar o Brasil. Uma hora ele diz que fulano é vagabundo, que não vota nem fulano, outra hora está abraçado com isso. Eu gosto das pessoas mais coerentes, né? Uma pessoa que pula de partido para lá e para cá, também eu não gosto disso, certo? Então, por isso, mas nada de... Essa palavrinha campanha já derrubou Ciro Gomes várias vezes, né? Parece que não é o forte. Não é o forte dele, porque na campanha você se desnuda perante a população. E quanto mais hoje com o celular. Você vai fazer uma besteira, ó, o celular, pá, pegou. E aí está na rede social. Michel Temer. Michel Temer já declarou que não é candidato. Tudo bem, seria um bom candidato? Olha, eu acho o Michel está sendo um grande presidente, por mais que digam isso, mas ele está tendo coragem para tomar posições, para fazer as reformas. Talvez a coragem dele seja justamente porque ele não é candidato. Por isso que eu digo que é difícil. Tem uma você- pessoa, deputado, entre nós três aqui, tem uma pessoa que disse que Michel Temer é um dos maiores presidentes da história do Brasil. Entre nós três Eu aqui. tô nos 5% da população aí, de É acordo com a última Mateus. pesquisa. Então Mateus- pronto, Matheus, então você está vendo. Então, mas talvez ele esteja assim, porque ele não é candidato. Então, como ele não está se preocupando em Surfando na reeleição, impopularidade. ele pode tomar determinadas medidas, certo, né? E aí vem aquele questionamento, mas a corrupção e tal, não sei o quê. Isso ele vai responder depois do mandato. Essa é a diferença dele para a presidenta Dilma, ex-presidenta. Dilma, ela cometeu um crime de responsabilidade, cuja penalidade é impeachment. Não dava para esperar o mandato terminar, porque ela não seria punida. O presidente Michel, o que estão acusando ele, né? Ele pode continuar colocando o país, porque o prejuízo vai ser muito maior. Você tem um país que já está no terceiro mês com emprego positivo. Você tem a inflação controlada. Você tem a taxa de juros controlada, certo? Então, você com isso, o país está em condição de continuar a crescer. Se ele vai ser punido depois, vai ser punido. Qual é melhor? Punir depois, se for o caso, e o país crescer, ou por questão de birra, de pirro, certo? Punir agora e o país degringolar mais 10 anos, companhia. Eu penso, eu tenho juízo, eu tenho responsabilidade, principalmente com aqueles que me elegeram. Pago o preço por falar a verdade, mas se tiver que pagar o preço, eu pagarei. Agora, não terei nenhum discurso populista, isso, aquilo. Quem vota em mim vai saber como eu vou me comportar daqui a 4, 10, 20 anos, né? E para que eu mude, eu terei que mudar com
com apoio do povo. Eu teria que explicitar minha mudança que eu quero fazer, disputo a eleição, voto com o mandato, sabendo como o meu pensamento mudou e por que mudou. Lúcio Vieira Lima, deputado federal mais votado da Bahia, é isso? Isso, no primeiro mandato meu eu tive 221 mil votos, nesse agora 222 mil. Ou seja, consegui manter os votos que eu tive, sendo leal aos meus princípios e à coerência, e ainda consegui trazer mais 1.000 para me apoiar. Fala o que pensa, responde na lata e é por isso que sempre que quiser tem um espaço aberto, porque político tem que prestar os esclarecimentos para o povo, que na verdade é o patrão de todo servidor público. Muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez, aproveitando o intervalo, parabéns pelo programa. Show de bola, é isso que os políticos precisam, espaço, porque muitas vezes você fala, sai só a manchete desvirtuada. Pode perguntar o que você quiser. É uma questão de bastidor. Esse Matheus é complicado, Uma ele curiosidade de pergunta dele, eu tenho medo. Lourinho assim, parece que é um bom Você- menino. Você mora no mesmo prédio de Gedel. Não, Mas já morou, né? não, Ah, não? não. Então a pergunta Eu moro no vizinho, então, para não ser, prédio vizinho. para Então, não a ser pergunta ficar dizendo que... A pergunta fica melhor, até não sendo no mesmo prédio. Existe alguma restrição da justiça para você visitá-lo? Seu irmão? Você, Não. você pode ir a qualquer momento na casa de A Gedel? restrição que existe é ele não falar ao telefone, certo? E não receber, não entrar em contato com outros investigados. Logicamente, ele está se dedicando ao estudo, está lendo muito, etc. Né? Então, ele, por questão pessoal, ele não está recebendo... Mas você poderia ir a qualquer momento, Eu posso- a lei não impede. Posso sair daqui e ir lá, certo? Né? Ele pode ter internet em casa? Não pode ter telefone, não. Internet, não? Não, ele Os fala filhos devem estar na bronca. Não. Internet em casa, os filhos podem ter, o celular dos filhos, etc. O que ele não pode, ele ficar trocando e-mail, isso, aquilo. Os filhos podem. Ele não pode, por exemplo, usar o telefone dos filhos nem para falar, nem para o filho dizer: olha, meu pai está dizendo isso aqui. Que é chamada de interposta, né? Mas os filhos são Ele muito... não pode sair do apartamento? Não. Nenhuma hipótese, nem para o playground, nada. Não, nada. Foi isso que ele pediu ao juiz para que ele descesse para tomar banho de sol e para fazer exercício, ginástica, porque todo mundo precisa, certo, né? Mas na penitenciária, né? Na penitenciária, quando ele estava em Brasília, ele tinha uma hora de banho de sol, tinha isso, tinha aquilo. Então, se o senhor ficou confortável aqui, gostou da entrevista, eu estendo o convite para quando o deputado, o ex-ministro Gedel, quiser falar, a gente tem todo o carinho e toda a vontade de ir lá entrevistá-lo também. Aí, veja bem, eu estou com muito cuidado com essas coisas, não é por nada. É porque hoje tudo serve, nós temos um patrulhamento, né? Que tudo serve para isso. Então, se a pessoa chega e fala, tá dando entrevista, né? Ó, tá se comunicando, tá fazendo política, pica na chave, certo? Tá fazendo isso. Então, nós estamos com muito cuidado, porque hoje você não está tomando as atitudes, tendo equívocos de alguns, você não toma baseado na lei, você toma na opinião pública, certo? Então, quando diz, Gedel foi tomar banho pedindo banho de sol, pensa que é para ele fazer festa no playground, se divertir, etc. É uma questão necessária de saúde. Você tem medo de ser preso? Eu? Não. Por quê? Seu irmão está preso. Pô, então todo mundo vai ser preso assim? Não, mas o seu irmão está preso e o senhor considera que não foi uma prisão justa. Então, se ela não foi justa, ela pode ser... Pode acontecer outras pessoas. Não, veja bem, hoje está todo mundo, claro. Aí agora eu entendi o seu raciocínio. Logicamente, hoje nós vivemos nesse ambiente, certo? Onde alguma coisa... Você pega a pessoa grampeia, que é coisa pior do que um grampo. O grampo você está falando com sua mãe, com sua esposa, ali com tranquilidade. Eu posso chegar num grampo com minha mãe e dizer, porra, minha mãe, fulano tal fez uma sacanagem comigo, isso. E não é uma sacanagem no termo de que foi desleal, que foi mau caráter, que foi isso, certo, né? É como aquela história que já pegaram aí Eduardo Paz de companhia, né? O jornalista Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo perdeu o emprego por causa disso, porque ele falando, então não tem jeito, o grampo é cruel, até porque ninguém, quando divulgam, não divulgam tudo, divulgam a parte, certo, né? Então, foi essa a minha pergunta. Diante desse estado atual, diante desse estado te todo, dá algum receio? Dá receio não só de mim, dá receio de você ser, certo? Dá receio de você ser, porque amanhã nós temos dificuldade hoje até para falar com a imprensa. Por quê? Porque você com a imprensa, você está ali dando um off, dando um negócio, aí você pergunta alguma coisa, você fala... E a imprensa com receio de falar com as fontes. De falar com as fontes, certo? Então, o que é normal vira um indício. E indício hoje é um negócio lindo. E vamos deixar claro,
As pessoas que estavam aí sendo acusadas, quando a gente tirou foto, é um indício, ligava, não sabia de Você anda nada. com medo de falar no telefone? Ando. Eu acho o seguinte, o doleiro tal. Rapaz, os doleiros, eles tinham escritório. E todo mundo tinha firma. Então, como é que você está proibido de ir para o doleiro? O dólar aqui, o país é um país interessante. Até pouco tempo atrás, ligavam os jornais nacionais de maneira geral, certo? Tinha cotação do dólar, paralelo X, oficial tal. Então, você tinha... O paralelo é oficializado. O governo dava dólar oficial tanto, certo? Dólar paralelo tanto, entendeu? É a mesma coisa, jogo de bicho, todo mundo sabe de jogo de bicho. Cada esquina tem uma banquinha de jogo de bicho, certo? Pô, então, pra mim, se não tá preso, se não estão combatendo, mesmo fora da lei, é legal, né? Então, se amanhã eu conheço um bicheiro, viro amigo, e amigo não quer dizer ser sócio de negócio. Qualquer pessoa pode ser gente boa. Eu tô sabendo lá o que você está fazendo na sua vida quando você sai daqui? Já pensou se você sair daqui é serial killer? Como é que eu tô sabendo? Acho um forte candidato a serial Entendeu? killer aí. Então é complicado. A gente tá lá convivendo com pessoas que são amigos, que frequentam, inclusive, família. Essas pessoas aí, você tinha filhos de amigos que ligavam aqui em sua casa, etc. Como é que eu vou saber, pelo amor de Deus, o que estava fazendo ou deixando de fazer? Então, vamos ter um pouquinho de cuidado para acusar, certo? Para julgar. Vamos já guardar os acontecimentos, né? Que eu estou vendo inocentes sendo condenados e culpados sendo inocentados. Esse é Lúcio Desculpa aí Vieira ter Lima. prorrogado esse Lúcio final. Vieira Lima é bom porque o papo é esclarecedor, ele não foge de perguntas. Mais de 1 hora aqui no Grupo Aratu hoje, live, que vem o povo, live novamente, para esclarecer você cidadão, você internauta, você que é cliente do nosso Grupo Aratu. Seja sempre bem-vindo para prestar os esclarecimentos ou então para divulgar o seu trabalho parlamentar em prol da Bahia. Lúcio Vieira Lima, muito obrigado. Até o próximo encontro aqui no Reunião de Pauta. Eu que agradeço. Um beijo a todos.